Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Livros de Teologia. Meu nome é Suelen e é com muita alegria que hoje eu vou estar fazendo a apresentação deste livro aqui. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, já te peço, se inscreva, ative as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo que eu vou estar postando aí durante a semana. Certo? Então bora para as especificações do livro. E o nome do livro é Comentário Bíblico de Swindoll, comentando o livro de Mateus. O autor é Charles Swindoll. A altura do livro é de 23 centímetros, a largura é de 16, a espessura é de 2,7. São 655 páginas, as folhas são brancas. O acabamento é de brochura, editora Agnus, copyright 2020 e vindo para o Brasil, primeira edição 2022. Gente, este já é, se eu não me engano, deixa eu ver, 4. Esse já é o quinto livro que eu faço a apresentação deste autor, certo? E aí, o que acontece? Tem ainda de Tito, mas se eu não me engano, eu não tenho de Tito, não tô lembrada direito. Mas esse é o livro, é a coleção que tem mais páginas, tá? Olha só, mostrando aqui para vocês como que é, dessa cor é amarelinha, é laranja, né? E aí eu vou ler aqui para vocês aqui atrás, mais ou menos, tá certo? O Evangelho de Mateus revela que Jesus era rei de Israel e o tão aguardado Messias. Em Mateus, o renomado comentarista Charles Swindoll explora a vida e a obra de Jesus em duas partes. Na primeira, Mateus do 1 ao 15, o autor examina o anúncio, a chegada, a proclamação e a recepção do rei. E na segunda parte de Mateus, 16 ao 28, Swindoll descreve a jornada de Jesus desde sua transfiguração até a sua gloriosa ressurreição. A visão profunda de Swindoll, o estilo descontraído e o humor característico trazem uma naturalidade e uma acessibilidade prática que não são frequentemente encontrados em comentários bíblicos desse gênero. Swindoll sabe comunicar conteúdo teológico relevante com maestria e destreza. Afinal, são mais de 50 anos de estudo e pregação da Palavra de Deus. O reconhecimento é óbvio. O autor foi premiado por 13 anos pelo prestigiado Christian Book Rudder. Este e os demais volumes da série trazem comentário versículo por versículo, gráficos, mapas, fotos, termos-chaves e conteúdo adicional com aplicação prática. Este material literário ricamente informativo destina-se a qualquer pessoa que esteja buscando um recurso satisfatoriamente prático para aproximar com profundidade a palavra de Deus, certo? Olha só, aqui o nosso querido Charles Swindoll tem mais de 90 anos ou tem 90 anos. Bom, eu comprei no dia 4/4 de 2025 e gastei R$ 73,99 na livraria Ebenezer. Fiz aqui algumas separações, como eu mostrei aqui para vocês, e aí vou aproximar mais vocês do livro. Pronto? E aí, deixa eu mostrar aqui, olha, o sumário, tá? Então, na primeira parte, a gente vai aí, tem primeiro o prefácio do autor, depois o sistema numérico de Strong. Primeira parte, Mateus do 1 ao 15, depois percepções sobre Mateus, Mateus, introdução, parte 1 e informações gerais. Depois aí, olha, anúncio e chegada do rei. Aí aqui tem a genealogia de Jesus, caçando as sandálias de José, homens sábios e homens ímpios, sonhos direcionados para o destino, pregador em comum, forte proclamação, enfrentando as tentações do diabo e onde e como tudo começou. Depois, na parte 2 aqui, olha só, na parte 2 não, né, no segundo capítulo aqui vai falar sobre proclamação e recepção do rei, como ingredientes para uma alegria duradoura e contagiante, depois verdadeira justiça, piedade e oração com menos exibição, as tentações perturbadoras das riquezas do mundo, princípios poderosos da guerra de ouro, da regra de ouro,
Segredos de uma vida inabalável, retratos do poder de perto e de longe, como não seguir Jesus e lidando com demônios. Aí indo mais adiante, olha só, na continuação ainda, né, da primeira parte de Mateus do 1 ao 15, críticos em ação, incessante agitação por causa dos milagres, ouvindo bem, pensando certo, falando diretamente, cumprindo a missão. Depois, ovelha entre lobos, o que esperar, uma significativa lista de checagem para discípulos, a sobreposição dos ministérios de Jesus e João, ruim para o ímpio, bom para os cansados, legalista em confronto com o Senhor do sábado, servo de Deus ou de Satanás, severas advertências às quais devemos atentar, sinais miraculosos, espíritos maus, declarações surpreendentes, uma história para quem tem dificuldade de ouvir, um mundo cheio de trigo, ervas daninhas e sementes de mostarda. Entendeu? Muito bem. A mais estranha dádiva de todas, alimentando-se de um milagre no almoço, o que nos faz ficar de joelhos, pontos cegos espirituais e compaixão sem limite. Na parte 2, que vai comentar aí de Mateus 16 ao 28, percepções sobre Mateus, e depois a introdução da parte 2 de Mateus. Depois aqui já vai trazer 2 pontos principais. A primeira é oposição e rejeição ao rei. Dentro desse tópico vai ter aí críticos irritantes e discípulos de compreensão lenta, respondendo a pergunta mais importante da vida. 3, nunca, para jamais esquecer. Um espetacular vislumbre da glória, de glória. Fé minúscula e obstáculos gigantescos, morte e impostos, lições de vida aprendidas com a criança, importando-se o suficiente para confrontar, quantas vezes devemos perdoar, debate sobre o divórcio, quem está mais próximo do reino dos céus, deixando Deus ser Deus, lembretes e repreensões durante a caminhada, quem está cavalgando e o que por quê, quando Jesus diminuiu o entusiasmo do povo, lutando contra críticos cáusticos, um diálogo com os enganadores, seremos casados após a ressurreição? As 2 perguntas fundamentais, pela falsidade religiosa, primeiros vislumbre dos últimos dias, preparados ou não, Jesus está chegando, e depois paixão e triunfo do rei, que aí vai trazer aqui, olha, a contagem regressiva para a traição, depois procurando tocar a alma durante a ceia, negação, angústia, percepção, percepções e disserção, e depois quem está realmente em julgamento, inteiramente culpados, totalmente inocentes, aqueles terríveis horas finais, o que aconteceu depois, a ressurreição e o que aconteceu e o que não aconteceu, e agora. E depois as notas, tá? Então aqui, olha só, prefácio do autor. Depois do prefácio do autor, a gente vai encontrar aqui o sistema numérico de Strong. E aí aqui vai falar sobre a percepções sobre Mateus do 1 ao 15, que diz assim, olha: embora Deus possa não se mostrar exatamente da maneira como esperamos ou pelo meios que achamos que ele deveria, Deus se mostra, Jesus é o rei. Opa, desculpa, gente, olha, Deus se mostra, o Evangelho de Mateus não apenas revela que Jesus é rei, o tão esperado Messias de Israel, mas também nos lembra que Jesus é o nosso Emanuel.
Deus conosco, agora ressuscitado e ascendido ao céu, mas ainda conosco até o fim dos tempos. Eita, dei uma travada aqui. Desculpa, gente. Aqui está o mapa, né? Olha só. O mapa. Aqui mostra aqui, olha, mapa da vida e ministério de Jesus. A história de Mateus começa com o nascimento de Jesus em Belém, em seguida traça o seu ministério em toda a Galileia. Depois que Jesus continuou seu ministério na rota da Galileia para a Judeia, ele foi rejeitado em Jerusalém, o que resultou em sua morte, certo? Aqui tem aqui uma coluna, né, de cronologia, certo? E aí aqui já tem a introdução da parte 1 do livro de Mateus, que são aí informações gerais, tá? O ascendente dos 4 escritores do Evangelho apresentam um estudo fascinante de contraste. João Marcos provavelmente era o auxiliar adolescente que acompanhava os discípulos. Ele pode ter sido o jovem que fugia do local da prisão de Jesus de forma embaraçosa. Posteriormente, depois de um começo instável no ministério com o Paulo e com seu primo Barnabé, Marcos veio a se tornar um fiel assistente do apóstolo Pedro. Por fim, tornou-se autor daquele que foi provavelmente o mais antigo evangelho escrito, baseado no testemunho recebido pessoalmente de Pedro. Lucas, por outro lado, era médico. Como um gentil instruído e habilidoso no grego, aplicou sua mente meticulosamente e crítica para coletar, verificar e organizar informações com o objetivo de escrever um relato cuidadoso e ordenado da vida de Cristo. A seguir, escreveu uma continuação do Evangelho, fazendo um relato das primeiras décadas da Igreja, baseado particularmente em sua própria participação do ministério. João, o discípulo a quem Jesus amava, começou com um jovem pescador disposto a se desvencilhar das emaranhadas redes de pesca e se tornar pescador de homens. Quando João escreveu seu evangelho por volta de 97 d.C., provavelmente não só tinha acesso aos outros 3 evangelhos, mas também havia tido uma vida inteira para refletir sobre as profundas verdades teológicas sobre quem era Jesus e o que isso realmente significava. E aí vai indo, tá? Então aqui fez aqui a separação, né? Como eu li lá na introdução, fatos concisos sobre Mateus. Então, quando foi escrito? Por volta de 65 d.C. Onde foi escrito? Possivelmente na Antioquia. E por que foi escrito? Para demonstrar aos leitores judeus que Jesus é o Rei, o Messias, tão longamente aguardado. Aqui tem aqui um quadro, né, olha, de comparações dos 4 evangelhos de Mateus. O perfil, né, de Jesus é o Rei prometido, o público original é judeu, o autor cobrador de impostos, né, tal, o tema e a resposta. Aqui em Marcos, tá? E tudo bonitinho para vocês terem uma ideia. Aqui Mateus entre os 4 evangelhos. Aqui tem mais uma lâmina, né? Mateus escreveu o evangelho original em aramaico. E aí a resposta está aqui nesse quadro, tá? Visão geral do evangelho de Mateus. E aí, logo em seguida, já tem aí, fazendo aí um breve resumo, que vai comentar aí do livro de Mateus capítulo 1, versículo 1 e até capítulo 4, versículo 25. E aí aqui, de fato, já vai trazer aí a explicação da genealogia de Jesus. Aqui estão as palavras-chave, tá? Não vou ler em grego, né? Porque eu não sei. Mas olha, banhar, lavar, emergir, e depois tem Messias, ungido, depois pregar, proclamar e anunciar
Essas são as palavras-chave do livro de Mateus. Na genealogia de Jesus, vai estar fazendo aí a explicação, tá? Aqui já vai comentar. Aqui fez um resumo, né? Um resumo de Mateus capítulo 1, versículo 1 ao 17. E aqui já vai fazer uma pequena divisão do versículo 1, capítulo 1, versículo 1, tá? O primeiro versículo do Evangelho de Mateus começa deste modo: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, para qualificar-se como o Messias tão esperado, ou o rei ungido. Alguém teria de ser herdeiro da promessa de Abraão e descendente legal do rei Davi. Se Jesus de Nazaré fosse, de alguma maneira, de uma outra linguagem, por exemplo, um romano, ou se ele fosse de uma tribo e família diferente da tribo de Judá e da família de Davi, ele teria sido automaticamente desqualificado. Mas, como sabemos, Jesus não foi desqualificado porque ele se enquadra dentro vamos dizer assim, desse perfil, né? Aqui, olha, em Gênesis 12:7, Deus disse a Abraão: a tua descendência, o herdeiro ou semente, darei esta terra. Assim, ninguém menos do que um descendente de Abraão poderia ser o destinatário final do reino de Israel. Então, séculos depois, Deus fez uma aliança com Davi e jurou: quanto a você, sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Samuel, 2 Samuel 7,16. Desse modo, somente um herdeiro da casa, família, de Davi teria as credenciais para reinar como rei messiânico. Olha só. Aqui é por isso que Mateus começa seu relato do Evangelho como uma tese direta e simples, mas de vital importância para seus leitores judeus. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendentes de Davi, que era descendente de Abraão. A lista de nomes que segue torna-se uma espécie de anexo A, que prova de que Jesus realmente tem a linhagem que o faz apto para ser o tão esperado Messias. Observando o valor do registro genealógico de Mateus, podemos agora observar a maneira única como ele organizou as informações. Ele não apresentou apenas o rol de nomes em ordem cronológica, como se pudesse desenterrar essa lista no porão de um prédio de arquivos públicos. Em vez disso, ele dividiu a história de Abraão a Jesus em 3 grupos: de Abraão a Davi, de Davi ao cativeiro babilônico e do cativeiro babilônico a Jesus. Dentro de cada um desses 3 grupos, Mateus selecionou 14 nomes, intencionalmente deixando algum indivíduo menos conhecido fora do registro. E inesperadamente incluiu algumas mulheres específicas na lista. É claro que essa genealogia não pretende mostrar uma apresentação exaustiva, precisa, mas apenas os fatos de linhagem de Jesus, ao mesmo tempo que fornece um resumo da ascendência de Jesus que seja suficiente para satisfazer aqueles que duvidam de seu direito legal ao ensinar os seus leitores judeus algumas coisas sobre Jesus, usando um método de apresentação de material que particularmente era atrativo para eles como judeus. Em vez de examinar cada nome na genealogia de Mateus, vamos nos concentrar em alguma das características únicas de cada agrupamento. E aí mostra aí:
livro por livro, versículo por versículo, e algumas perícopes, certo? Aqui está 3 dramáticos momentos da genealogia de Mateus. Primeiro movimento, crescendo de Abraão a Davi, depois segundo movimento, e aí vai, tá? Fiz aqui algumas separações para vocês terem mais ou menos uma ideia, que vocês vão encontrar lâminas, né, como eu disse. Vou encontrar também figuras, aplicação pessoal, que vai comentar Mateus do 1 ao 16, vivendo a própria bem-aventuranças, tá? Verdadeira justiça, e aí vai indo. Fiz aqui outra separação, olha só, você vai encontrar figuras também. Em todo o livro vai ter aí algumas figuras, a explicação. Esse daqui, por exemplo, é a vasilha natural de vinho, como que era, tá bom? A aplicação. E aí eu já fiz já a separação aqui da segunda parte. Olha só. Vai comentar em Mateus 16 ao 28. Aqui vai estar a percepção sobre Mateus, do 16 ao 28. Ao entrarmos na intensidade do relato da segunda metade do Evangelho de Mateus, vemos como Jesus cumpre, de maneira inesperada, seu destino como rei e tão aguardado Messias de Israel. E no final vemos como a missão de Jesus se transforma em nossa missão à medida que nos unimos aos seus primeiros seguidores para compartilhar as boas novas em toda a parte. Que vai trazer a introdução do livro de Mateus, parte 2. Depois vocês dão uma lidinha, olha só. A prévia dos acontecimentos que estão por vir, conspiração aumenta. E aí já vai entrar no texto em si, em Mateus capítulo 1, versículo 1, tá? Um resumo aí. Aqui, então, vai comentar a perícope, tá? Trouxe o resumo, as palavras-chave estão aqui. E a perícope vai comentar do versículo 1 ao versículo 4, olha só. Bastante. Depois vai comentar do versículo 5 ao 12. Vocês podem ver, é muita coisa. Aqui vai comentar também, olha, respondendo pergunta mais importante da vida. Fotografia junto com lâminas. Tá? E aí, gente, no finalzinho, olha, para vocês verem, ó, tem aplicação, meu diário, ó, tem muita coisa, tem quadros, tem tudo aqui. No finalzinho a gente vai encontrar as notas, se você quiser se aprofundar mais em livros separados. Aqui está, vamos dizer assim, a bibliografia dos livros, como que Swindoll aí teve o seu pensamento organizado e escrito aí para nós. Tá bom, meus queridos? Então este é mais um review. Gente, tô muito feliz aqui de estar trazendo os vídeos para vocês novamente. Se você não é inscrito no canal, já te peço se inscreva, ativa as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Lembrando, tem vídeo todo sábado a partir do meio-dia, tem vídeos adicionais, tem lives também dos livros que eu compro e lá a gente vai conversando, vai vendo os lançamentos e tal. Lives uma vez no mês, pode ser aí que tenha mais lives aí algumas vezes, já mostrando meu rosto, mostrando minha biblioteca e mais, tá bom? Então, conforme o canal aí vai crescendo, a gente vai aí tendo mais abertura dentro do canal, certo? E é isso, que Deus abençoe a todos. Se você ainda não é inscrito, se você ainda não nos segue lá na página do Instagram, já te convido, nos segue lá. Lá eu vou estar postando fotos de livros, vou estar mostrando uma parte da minha biblioteca, tá bom? E lá, provavelmente, eu vou ser mais ativa do que aqui no YouTube. Não que o YouTube vai ficar largado de jeito nenhum, mas lá é mais fácil postar vídeos e tal, tá bom? Então, Deus abençoe a todos e tchau!